Yellowstone evoca imagens de bisões trovejantes, geysers em erupção e uma natureza intocada. O primeiro parque nacional dos Estados Unidos é de tirar o fôlego, mas também é um supervulcão adormecido, onde forças mortais fervilham logo abaixo da superfície. Para milhões de pessoas, é um lugar de admiração. Para algumas, foi o cenário de seu erro final. Número 1. O homem que se dissolveu. No dia 7 de junho de 2016, Colin Nathaniel Scott, um jovem de apenas 23 anos, decidiu explorar a região de Norris Geyser Basin, um dos locais mais ativos e perigosos do Parque Nacional de Yellowstone. Ele estava acompanhado de sua irmã, Sable, em um passeio que deveria ser uma experiência memorável, mas que se tornaria tragicamente o último capítulo de sua vida. Colin era o tipo de pessoa que inspirava esperança e admiração. Formado em psicologia pela Pacific University, ele estava prestes a iniciar um doutorado, um novo passo em uma carreira promissora. Seu futuro parecia brilhante, cheio de possibilidades e descobertas. Era curioso, inteligente, aventureiro e com uma energia contagiante. Mas, naquele dia, todos esses atributos foram ofuscados por uma decisão impensada, motivada por uma perigosa mistura de autoconfiança e desatenção. O objetivo do casal de irmãos era praticar hot potting, que nada mais é do que entrar em uma fonte termal para se banhar. Essa prática, além de ilegal dentro dos limites do parque, é extremamente arriscada. Ainda assim, ignorando placas de advertência claras e visíveis, eles caminharam cerca de 68 metros fora da área segura delimitada por passarelas. Eles adentraram uma zona instável, onde o solo, apesar de parecer firme, é uma crosta fina e frágil, cobrindo bolsões de água fervente e altamente ácida. Sable, que filmava com o celular enquanto caminhavam, registrou os momentos finais do irmão. Quando finalmente encontraram uma fonte que lhes pareceu ideal, Colin se agachou para testar a temperatura da água com a mão. Foi aí que, em um piscar de olhos, tudo mudou. O solo de cascalho, instável e escorregadio, cedeu sob seu peso. Colin escorregou e caiu de cabeça dentro da fonte termal, sem chance de reação. O relatório oficial do parque descreve o que se seguiu como uma cena desesperadora e horrível. A irmã, em choque, tentou puxá-lo para fora, mas Colin já estava sendo queimado de maneira irreversível. Como o local não tinha sinal de celular, ela correu até o posto de guarda mais próximo, numa tentativa desesperada de buscar ajuda. Os guardas conseguiram visualizar o corpo de Colin ainda parcialmente submerso. Era possível ver sua cabeça e parte superior do torso, flutuando na água fervente e ácida. No entanto, uma tempestade elétrica violenta começou a se formar na região, tornando qualquer tentativa de resgate naquele momento extremamente perigosa. Eles tiveram que recuar. Na manhã seguinte, ao retornarem, os socorristas se depararam com um cenário ainda mais aterrador. O corpo de Colin havia desaparecido completamente. A água superaquecida, aliada à acidez extrema da fonte, dissolveu completamente todos os seus tecidos. Não sobrou absolutamente nada, exceto sua carteira e um par de chinelos flutuando nas bordas da piscina. Um fim trágico e devastador para um jovem cheio de sonhos, vítima de uma curiosidade fatal e de um único passo errado. Número 2. O atalho para o inferno.
É comum pensar que os erros fatais dentro de parques nacionais são cometidos apenas por turistas desinformados ou imprudentes, que não entendem os riscos de um ambiente tão hostil e imprevisível como Yellowstone. No entanto, esse próximo caso prova que até mesmo quem trabalha ali, que conhece as regras e os perigos como parte do seu dia a dia, pode cometer erros com consequências devastadoras. Na noite do dia 21 de agosto de 2000, Sarah Hullers, uma jovem de apenas 20 anos, nascida em Dakota do Sul, aproveitava uma rara folga do seu trabalho sazonal no parque. Ela e 2 colegas de equipe decidiram aproveitar a noite para fazer algo típico da região: dar um mergulho nas águas agradavelmente mornas do rio Firehole, um rio famoso por suas áreas de banho aquecidas naturalmente por fontes termais. O mergulho aconteceu sem incidentes, sob o céu escuro e silencioso do parque. No entanto, depois do banho relaxante, eles enfrentaram um dilema: retornar ao alojamento por uma estrada segura e bem marcada, embora mais longa, ou seguir por um atalho não oficial, cortando o caminho por uma área termal ativa. Infelizmente, optaram pela segunda opção, e foi essa decisão que selou o destino de Sarah. O atalho atravessava uma zona geotérmica conhecida por sua instabilidade. O solo ali parece sólido, mas na verdade é uma fina e enganosa camada de terra e sedimentos, cobrindo canais subterrâneos de água fervente. Não havia iluminação. Era noite cerrada. E não havia sinalização alguma. Enquanto caminhavam pelo terreno traiçoeiro, o inevitável aconteceu. O solo cedeu sob os pés dos 3 jovens. Eles caíram direto em uma das câmaras de água super quente abaixo da crosta. Suas pernas foram imediatamente submersas em água em altíssimas temperaturas, provocando queimaduras instantâneas e profundas. Os gritos de dor atravessaram a escuridão. Todos os 3 sofreram ferimentos sérios, mas Sarah foi a que mais se feriu. Ela sofreu queimaduras de 3º grau em toda a parte inferior do corpo, dos pés até a cintura. Ou seja, 100% dessa região foi afetada. Foi levada de emergência para uma unidade especializada em queimaduras na cidade de Salt Lake City. Mas os ferimentos eram profundos demais, irreversíveis. Pouco tempo depois, Sarah morreu. Ela e seus amigos sabiam exatamente onde estavam pisando. Sabiam das regras, conheciam os riscos. Mas, naquele momento de imprudência, deram prioridade à conveniência, à pressa, ao atalho fácil. E pagaram o preço. O trajeto que parecia apenas economizar alguns minutos acabou custando uma vida inteira. Número 3. A piscina que guardou um souvenir. O terceiro caso que nos leva de volta aos horrores escondidos nas piscinas termais de Yellowstone é, sem dúvidas, um dos mais sombrios e perturbadores. Dessa vez, o que começou como uma simples vistoria de rotina se transformou em um verdadeiro enigma macabro. Era o dia 16 de agosto de 2022, quando um funcionário do parque estava realizando uma inspeção normal no West Thumb Geyser Basin, uma das áreas mais famosas e fotografadas de Yellowstone. Durante a checagem, ao passar pela Abyss Pool, uma fonte conhecida por suas águas de um azul profundo e quase hipnotizante, ele notou algo fora do comum boiando na superfície. À primeira vista, era apenas um tênis. Mas, ao ser retirado cuidadosamente da água, o choque foi imediato. Dentro do tênis havia parte de um pé humano. A descoberta foi assustadora e imediatamente acionou uma investigação formal. Análises de DNA identificaram os restos mortais como pertencentes a Ilion Rowe, um homem de 70 anos, residente de Los Angeles, que havia sido reportado como desaparecido pela família semanas antes. O mais assustador? Ninguém havia visto ou ouvido nada.
Não havia testemunhas, nenhuma câmera captou o momento, nenhum grito por socorro, nenhum indício de que algo tivesse acontecido, nenhuma pista, exceto aquele calçado grotescamente intacto, devolvido pelas águas como um macabro souvenir. As autoridades acreditam que Ilium provavelmente caiu acidentalmente na piscina no dia 31 de julho, ou seja, 16 dias antes da descoberta. Durante mais de 2 semanas, o calor e a acidez extrema da água foram dissolvendo seu corpo lentamente, até que restasse apenas um fragmento, a parte protegida pela sola resistente do tênis. É uma imagem assustadora, quase surreal. Um ser humano desaparece completamente, engolido pelas profundezas de uma piscina fervente e silenciosa, e só é identificado por um detalhe grotesco. Um lembrete sinistro de que, em Yellowstone, basta um segundo de distração para que a natureza tome tudo, sem ruído, sem aviso, sem misericórdia. Número 4. A foto que custou tudo. No dia 17 de junho de 2006, Deborah Chamberlain, uma mulher de 52 anos da cidade de Visalia, na Califórnia, visitava um dos pontos turísticos mais deslumbrantes e icônicos do Parque Nacional de Yellowstone, o mirante que oferece vista panorâmica para o Grand Canyon de Yellowstone. A cena diante dela era simplesmente de tirar o fôlego. Um vale profundo, recortado por formações rochosas dramáticas e coloridas, com o rio Yellowstone serpenteando ao fundo. É o tipo de paisagem que convida qualquer pessoa a registrar o momento. Como tantos visitantes antes dela, Deborah queria tirar a foto perfeita, aquela imagem de cartão postal capaz de capturar toda a grandiosidade do lugar. Mas havia um obstáculo em seu caminho. Um muro de contenção de pedra construído justamente para impedir quedas fatais. Este muro, instalado estrategicamente, serve para proteger os visitantes de chegar muito perto da borda instável do penhasco. Só que, para Deborah, ele estava atrapalhando o enquadramento da imagem ideal. Foi então que ela tomou uma decisão impensada e fatal. Com o que testemunhas mais tarde descreveram como uma confiança casual, quase despreocupada, ela escalou o muro de contenção e passou para o outro lado. Ali, já fora da área segura, pisou em solo coberto por cascalho solto e instável, agora a meros centímetros de uma queda vertiginosa de mais de 150 metros de altura. Ela ergueu a câmera, provavelmente se preparando para clicar a imagem que tanto queria. Mas não houve tempo. O chão traiçoeiro, frágil e inclinado, cedeu debaixo de seus pés, sem aviso. Não houve grito, nenhum pedido de socorro, nada que pudesse alertar quem estava por perto. Ela simplesmente desapareceu no vazio, despencando em queda livre pelas paredes íngremes do cânion. Equipes de resgate foram acionadas, mas o terreno era tão perigoso que os socorristas precisaram fazer uma descida técnica, usando cordas, pelas encostas quase verticais. Quando finalmente chegaram até o corpo de Deborah, constataram o inevitável. Ela havia morrido instantaneamente, vítima de múltiplos traumas decorrentes da queda. A câmera com a qual pretendia capturar a paisagem dos seus sonhos nunca chegou a registrar a imagem desejada. Sua morte se transformou em uma dura lição, gravada para sempre no imaginário daqueles que visitam o parque. Os muros de proteção não estão ali para atrapalhar a vista. Estão ali para salvar vidas. Eles representam a última barreira entre a curiosidade humana e o abismo da imprudência. Número 5. A zona segura que não era tão segura assim. Apenas um ano após a morte de Deborah Chamberlain, o Grand Canyon de Yellowstone fez mais uma vítima. E dessa vez, o caso traz uma nuance diferente, ainda mais assustadora. Porque, ao contrário de Deborah, a mulher desta história não ultrapassou nenhum muro de proteção. Ela estava na área segura. Mesmo assim, um único passo em falso
foi o bastante para transformá-la em mais uma estatística fatal. O dia era 28 de setembro de 2007. Charlotte Harrison, uma mulher adulta também vinda da Califórnia, visitava o mirante Calcite Springs, outro ponto extremamente popular do parque. Ela, como tantos outros, estava encantada com a paisagem e focada em registrar belas fotos do cenário. Até aqui, tudo normal. Diferente do caso anterior, Charlotte seguiu todas as orientações do parque. Permaneceu dentro da área permitida, não escalou barreiras, nem se colocou em situações claramente arriscadas. Mas o que acabou sendo fatal foi algo bem mais sutil: a distração total causada pela câmera. Absorvida pela imagem no visor, Charlotte aparentemente se movimentava para buscar o enquadramento ideal, talvez sem olhar diretamente para onde pisava. Em um desses movimentos, deu um passo para trás. Apenas um. Mas foi o suficiente. Seu calcanhar tocou uma faixa de cascalho solto, bem próxima da borda. O solo cedeu imediatamente. Num instante, ela perdeu o equilíbrio. Não houve chance de se agarrar a nada. A queda foi inevitável. Charlotte despencou entre 120 e 150 metros em direção ao fundo do cânion. Sua morte foi instantânea, causada pelo impacto violento. Ela caiu dentro dos limites do parque, dentro da zona considerada segura, e mesmo assim morreu. Seu corpo foi recuperado mais tarde pelas equipes de resgate. Esse acidente serve como um lembrete sombrio e poderoso. Mesmo quando seguimos todas as regras e respeitamos os limites físicos estabelecidos, a natureza continua sendo imprevisível e implacável. A borda é a borda. E a gravidade não faz distinções. Um deslize, um tropeço, um segundo de distração é o suficiente para transformar um passeio turístico em uma tragédia definitiva. A zona segura termina exatamente onde termina o solo firme, e nenhum regulamento pode salvar alguém do que acontece depois disso. Número 6. A tragédia depois do expediente. O caso seguinte é ainda mais tocante, pois envolve mais uma funcionária do parque. Alguém que, em teoria, deveria estar totalmente familiarizada com os riscos do lugar onde vivia e trabalhava. Mas o perigo, quando se torna parte do cotidiano, muitas vezes deixa de parecer uma ameaça real. É aí que mora o perigo maior, na ilusão de que o ambiente selvagem já está sob controle. Estefania Lisete Mocera Alivar era uma jovem equatoriana, cheia de energia e sonhos, com pouco mais de 20 anos de idade. Estava vivendo uma oportunidade única: passar uma temporada de verão trabalhando no Parque Nacional de Yellowstone. Para muitos jovens estrangeiros, essa é uma experiência transformadora, marcada por amizades, aventuras e contato direto com a natureza. Na noite de 26 de agosto de 2016, Estefania estava fora de serviço, curtindo a folga com um grupo de amigos e colegas. O ponto de encontro foi o Grand View Point, um local incrivelmente bonito e bastante procurado para assistir ao pôr do sol. Era uma noite agradável, típica de fim de verão, cheia de risadas, conversas descontraídas e o entusiasmo juvenil típico de quem está aproveitando ao máximo uma fase mágica da vida. Porém, o grupo estava perto da beira do cânion, uma zona de risco, mesmo quando cercada de vegetação e aparentemente inofensiva. Em um momento que ninguém pôde prever ou evitar, Estefania tropeçou ou perdeu o equilíbrio. Talvez tenha sido um passo em falso durante uma conversa animada, um riso espontâneo que a fez virar sem olhar. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que ela caiu. Despencou aproximadamente 120 metros em direção ao fundo do Grand Canyon de Yellowstone. Seus amigos, atônitos, só conseguiram assistir, impotentes, enquanto ela desaparecia no crepúsculo. A tragédia foi imediata. Estefania morreu na hora.
A história dela revela um tipo de perigo ainda mais insidioso, o da familiaridade excessiva com o risco. Quando se vive e trabalha todos os dias em um lugar onde a beleza e o perigo coexistem, pode-se cair na armadilha de achar que nada vai acontecer. A sensação de normalidade se instala e, com ela, a vigilância diminui. Estefania não cometeu uma imprudência deliberada. Ela apenas se permitiu um momento de leveza e pagou com a própria vida. Número 7. O jacuzzi enganoso. O último caso que encerra essa série de mortes absurdamente evitáveis nos leva novamente ao rio Firehole. Mas, desta vez, o risco não foi o calor extremo das águas, e sim a força invisível de uma correnteza traiçoeira, escondida sob a aparência tranquila de um paraíso natural. Era 5 de julho de 2010. Uma jovem de 18 anos, cujo nome não foi divulgado, estava com a família em um dos trechos mais procurados do rio Firehole para nadar. Nesse ponto específico, a água é aquecida pelo escoamento das fontes termais próximas, criando um ambiente que, em um dia de calor, se assemelha a uma jacuzzi natural ao ar livre. A paisagem era deslumbrante. A água parecia calma. Crianças e adultos brincavam, riam, mergulhavam. Era o tipo de dia que parece seguro justamente porque todos estão fazendo a mesma coisa. Mas a natureza, especialmente em Yellowstone, nunca é tão previsível quanto parece. Apesar de ser uma nadadora forte e confiante, a jovem foi surpreendida por uma correnteza inesperada. Uma força oculta e silenciosa, que puxou seu corpo para debaixo da água em questão de segundos. Tudo aconteceu muito rápido. A família, em pânico, assistiu impotente enquanto ela era levada e desaparecia sob a superfície. Outros banhistas também tentaram ajudar, mas ninguém conseguiu enfrentá-la. Seu corpo foi encontrado horas depois, preso sob a água, em um trecho mais abaixo do rio. Ela morreu afogada, vencida por uma força que nem era visível a olho nu. O que parecia uma tarde alegre e segura se transformou em tragédia em um instante. Essa história encerra nossa lista com um lembrete poderoso. Mesmo o cenário mais calmo e convidativo pode esconder perigos letais. Tratar um rio selvagem como se fosse uma piscina de casa é um erro fatal. A jovem não estava sendo imprudente, ela apenas acreditou na falsa segurança que o ambiente transmitia. E, infelizmente, essa foi a última escolha que pôde fazer. 7 pessoas. 7 histórias. 7 decisões estúpidas que levaram a 7 mortes evitáveis. Desde o fascínio proibido de uma fonte termal até o chamado sedutor de uma foto perfeita e perigosa, todas essas tragédias compartilham o mesmo tema: um desrespeito fatal pelo poder cru e indomável de Yellowstone. Os avisos não são decorativos. As passarelas e muros de proteção não estão lá para atrapalhar sua experiência. Estão lá para salvar sua vida. Então, da próxima vez que visitar um parque nacional ou qualquer lugar de beleza natural intensa, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de Colin Scott, dissolvido pela própria curiosidade. Lembre-se de Deborah Chamberlain, que trocou sua vida por uma foto que jamais tirou. Admire a beleza, mas nunca, jamais, esqueça o perigo. A natureza selvagem não perdoa os tolos, e sua beleza muitas vezes esconde um coração brutal e implacável. Qual dessas histórias você achou mais chocante? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!